Olá, queridos amigos e seguidores. Mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um tópico da série O Meta-Humano, baseado no trabalho do professor Horácio Frazão, no e-book que aproveito para informar a vocês que sempre deixo na descrição do vídeo o link para baixarem o e-book gratuitamente e diretamente no site do professor Horácio Frazão. Sugiro também que aproveite e explore lá o site, né, conheça um pouco mais o professor Horácio Frazão, que através do trabalho dele, mesmo com esse conteúdo gratuito, tem nos trazido, né, formas de nos direcionar para o nosso autodesenvolvimento, que nada mais é do que o encontro consigo próprio. Tá? Hoje trazendo o tópico despertar. Despertar. Não é acordar, mas despertar. Bom, é possível que em algum momento você já tenha passado pela experiência de ter um vislumbre do que seria essa situação de meta-humano. Se já passou por isso, pode perceber que os meta-humanos olham para os demais e percebem que ainda estão dormindo, né? Os demais estão dormindo. E sentem uma verdadeira compaixão, pois aqueles que ainda não conseguiram passar pela morte consciente, diga-se, a morte do ego, deixar ir aquele fardo e que nós insistimos, né, ou que a maioria insiste em, ao invés de pôr esse lixo para fora, está carregando mais e mais e mais. Mas, enfim, seria isso a morte consciente. Então, os que não passaram ainda pela morte consciente não integraram aquelas duas dimensões, tá? Fica inconcebível julgar, não ter compaixão ao ver alguém praticando atos completamente incoerentes e perceber que ela está assim por estar dormindo. É como presenciar uma criança que ainda não tem noção de seus próprios atos. Quebrar um vaso, por exemplo. Como ficar com raiva, ciente de que esta criança ainda não tem a menor coordenação. Pare um pouco e analise isso. Como é que você ficaria diante de uma criança inocente ter quebrado um vaso, digamos, uma peça muito importante da sua coleção? Ora, qualquer adulto com um mínimo de coerência vai acolher aquela criança dizendo que está tudo bem, a não ser que o campo nervoso esteja muito intenso, o que acarretará revolta e indignação. É o que, vê, o que seria esse campo nervoso, né, intenso? Já falamos disso anteriormente, vamos falar mais em outras vezes, mas é o campo nervoso carregado de tanta negatividade, é o estresse, né? Que hoje todo mundo fala, tô estressado, né? Então, esse campo nervoso que faz a gente até tomar atitudes que depois nos arrependemos. Você entra num processo de, né, de raiva, né, a partir do momento em que estamos com esse campo nervoso carregado e podemos cometer até atrocidades, né? Ele traz um exemplo aqui muito, né,
é muito claro. O que fez Jesus? O que disse quando estava na cruz, no auge da crucificação? Qual foi a informação que ele irradiou para o universo, até para atenuar e higienizar aquela atmosfera caótica? Então disse Jesus naquele momento: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Ora, Jesus estava aí vendo, né, os seus algozes como crianças inocentes, crianças que estavam quebrando um vaso precioso, tá? Em outras palavras, eles estão em pecado. Eles não acertaram o alvo, ainda não floresceram enquanto consciência e ainda não despertaram. Ora, já vimos que a condição de pecado é, lá no vídeo anterior, pecado não tem um equivalente no hebraico, né? Nem no aramaico. Talvez clipot, tá? Poderia chegar mais próximo. Clipot, negatividade. Mas, né? A palavra pecado vem do grego, só repetindo. E significa errar o alvo. Que alvo seria este? Já pensou? Encontrar o seu caminho real, a felicidade, que é para isso que nós viemos aqui, tá? Tirando toda o conteúdo, muitas vezes controvertidos, né? Trazidos pelas diversas religiões, não quero aqui, né, como é tecer comentários ou ser contra a religião de ninguém, não é isso. Mas é que precisamos desenvolver o senso crítico, precisamos aprender a pensar por nós mesmos. O que é pecado? Né? Você já se perguntou alguma vez? A maioria não, simplesmente aceita. É pecado diante de Deus, eu pequei. Somos crianças diante de Deus. Somos crianças de Deus, tateando neste mundo, né? Nesta dimensão, procurando encontrar o nosso lugar, a nossa felicidade, a real felicidade. Tá? Mais uma vez falando, não é a felicidade que preconiza o ego, aquela felicidade do ter, 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 ter. A real felicidade poderia ser você ser o que você é, expressar-se como essência divina, tá? Ao longo desse trabalho, nós vamos ver, né, todo o conteúdo, vamos chegar a uma compreensão maior do que estamos dizendo nesse início, nessa primeira parte deste trabalho. Bom, neste momento, é preciso mostrar e estimular você a ter a percepção clara de que está dormindo, mesmo que isso seja um choque. A maioria de nós ainda estamos dormindo, a maioria da humanidade ainda está dormindo, anestesiada por tantas coisas, tantos estímulos, enfim. É importante manter o foco na afirmação citada anteriormente de que a consciência não virá da consciência da consciência. Virá da consciência da não consciência em você. O termo consciência ele é complexo, né? Até pra, para os cientistas, né? Da mente, os neurofisiologistas e tal, definir exatamente o que é consciência, complicado. Mas, para facilitar, poderíamos dizer aqui consciência, aquilo que percebemos, né, de imediato, que
o que temos noção, ciência com consciência. Então, eu estou aqui diante de um equipamento falando com vocês, coisa e tal. Então, eu tenho a consciência de que eu estou neste ato, tá? Ora, nisso, a minha consciência, né, superficial, diria, ela está bastante ocupada, eu não estou vendo outra coisa. Então, isso está na consciência. Então, virá da consciência da não consciência em você. O que é essa consciência da não consciência? A consciência da sua essência, ou através da sua não consciência, ou seja, da desidentificação com o ego, tá? Você chega à não consciência em você, a essência. E nesse particular, né, o que muito nos ajuda são as práticas meditativas, o esvaziamento, né, relaxar o mental consciente para então conectar-se mais com o ser real, né, o não consciente, a essência. O começo desse processo é se perceber dormindo. É você aceitar isso. Eu estou dormindo, sonhando, né? Nós vimos o estado de ilusão, né? Maya, como dito pelos hindus, né? Pelos Vedas. Vivemos um mundo de Maya, de ilusão, embriagados pelas exigências do ego. A simbologia da intercessão na cruz faz referência ao chakra cardíaco, já que a descontinuidade evolutiva que está por trás da condição do meta-humano é exatamente o momento no qual você supera todo o instinto de controle e de sobrevivência predominantes nos chakras inferiores e se estabelece no cardíaco. Para quem entende já um pouco de chakra, né? Os chakras abaixo do cardíacos, eles são referidos como inferiores, não que eles sejam menos importantes, tá? Mas esses chakras estão muito ligados, ele nos coloca, né, em contato do tudo que é material. É necessário. O importante é quando exageramos. Ora, ao chegarmos no cardíaco, que é a interseção, né, do vertical, que são os chakras inferiores, com a horizontal, a horizontalidade. Seria a espiritualidade, como se queira, né? Então, a interseção da cruz é o chakra cardíaco. Então, como está dito aqui, aquele ponto, o encontro entre a vertical e a horizontal, que seria, de fato, o equilíbrio entre a vida material, horizontal, e a vida espiritual, a verticalidade, tá? Representa a abertura do chakra cardíaco e não há como abri-lo enquanto dorme. Para sentirmos, de fato, este chakra em franca atividade, precisa estar desperto, gente. Não adianta a gente falar em amor universal, tá? Quando a gente, de fato, não pratica isso, tá? Não sejamos hipócritas, tá? Não enganemos a nós mesmos. É preciso sentir, gente. Isso é um sentimento profundo, vem de dentro, tá? A gente escuta muito hoje as pessoas falarem de amor incondicional. No entanto, a gente constata que elas não vivem isso, né? Então, geralmente não uso esse termo, tá? Recomendo exercícios para o equilíbrio dos chakras, né? Diz o professor Horácio,
Mas para abrir o cardíaco, você precisará estar mais desperto, tá? Estar mais desperto é estar menos consciente da sua consciência ordinária, é estar mais no estado de maior tranquilidade, de menos carga nervosa, tá? No seu campo, ok? E aí é que entra, no mínimo, os exercícios respiratórios, respiração profundas conscientes, tá? Para que a gente, então, conecte com a essência e consiga, de fato, despertar o chakra cardíaco e assim mantê-lo, tá? Se as escolas de yoga tradicional, né? Agni Yoga, a yoga que vem de Patanjali, né? Pura, genuína, nos diz, para manter os chakras em equilíbrio, você pode fazer tudo, mas se não houver pranayama, você praticamente não fez nada. É como ter usado uma aspirina para uma dor de cabeça, ou seja, é um paliativo. Não vou entrar no assunto aqui de chakra, tem outros trabalhos que a gente fala mais detidamente a respeito, tá? Então, os exercícios para equilíbrio do chakra são bem-vindos? São, né? Feito através de você, cada um fazendo a sua auto prática, né? Ou buscando um terapeuta. Mas, se não houver pranayama, tá? Respiração profunda, aproveitar o prana, força vital. Não manteremos estes chakras em equilíbrio por muito tempo, tá certo? Acordar é o ato mecânico e fisiológico de abrir os olhos pela manhã. Despertar é outro fenômeno, é o ato espiritual de acordar. Quando a gente fala de espiritual, gente, por falta de outro qualificativo, não está falando exatamente de se ter ou não religião, mas de você buscar a sua essência de alguma forma, tá? Isso é espiritualidade. Não você crê exatamente em seres, guias e coisa e tal. Isso também ajuda, tá? Mas o termo aqui se refere mais ao contato de si consigo, tá? E logo com o infinito, com o todo. Isso é espiritualidade dentro dessa abordagem. Então, recapitulando, estamos em pecado ao errarmos o alvo continuamente. Então, você tenta, e cada vez que você tenta e não consegue, você precisa voltar até que você acerte. Então, aí coloca-se crença, esse castigo de Deus, isso e aquilo, outra coisa, também não quero entrar nesse mérito agora. Temos inúmeros trabalhos onde a gente trata dessas questões. Mas quando agregamos a dimensão vertical do ser, que é a dimensão espiritual, a dimensão horizontal do humano, o ponto de interseção resulta no momento onde se interrompe toda a atividade negativa. Tá? No momento em que há o equilíbrio, a descontinuidade, que é a interseção, então a gente entra num processo de equilíbrio, tá? Quando ocorre a morte do ego, nesse momento, então o ego ele desvanece, ele assume a postura, o que deveria ser o local dele, né? O lugar dele na nossa vida, tá? O ego é ponte para que atuemos neste mundo, mas por diversos fatores, até por nossa ignorância, tá? Damos uma ênfase ao nosso ego e
subestimamos, subjulgamos a nossa essência. Então, poderíamos dizer que aí está a base de todo o sofrimento humano, né? Ao manifestarmos a condição do status de ser agregado ao humano, deixamos de ser humanos para sermos meta-humanos, ou seja, além do humano. Somos como aquele carbono exposto a alta pressão e temperatura. Emergimos como um diamante por conta da descontinuidade. Então, o carbono, né, submetido a alta pressão e temperatura, ele vai promover, ele mesmo dentro dele, o que a gente coloca como descontinuidade. Ele não vai mais apenas ser um carbono, tá? Então, ele vai mostrar a real natureza dele, tá? Está intrínseco lá que no meio dele há um diamante. Só que esse diamante, para que ele apareça, é preciso certas condições. Ou seja, primeiro, diríamos, desse carbono se permitir estar, ser colocado, melhor dizendo, sob alta pressão e temperatura. Bom, ele se lançou, eu quero, e aí houve a descontinuidade. Ele se descobriu, se percebeu. Eu não sou um mero carbono, tá? Eu sou um diamante. Numa linguagem simbólica, não é? Mas é mais ou menos por aí. O que é o pecado original, segundo a visão de Jesus e os ensinamentos dos cristãos? Seria viver de maneira desorientada, cega, e, portanto, sofrer e causar sofrimento. Não estamos falando, voltando a dizer, do pecado conforme é colocado, né, pelos segmentos religiosos, tá? Mas voltemos à questão central do pecado. Você errou o alvo. Você ainda não encontrou o seu ponto de mutação, o seu ponto para viver a felicidade real, a felicidade que é a sua essência em franca atividade. Seria viver de maneira desorientada, cega e, portanto, sofrer e causar sofrimento, tá? Por isso, os consultórios terapêuticos estão lotados, porque a maioria das pessoas vive sem orientação. Se não conseguimos sentir a orientação interior da totalidade íntima, buscaremos orientação externa. Ora, é claro, eu não consigo sozinho, o mais correto é buscar a orientação interna, ou a orientação externa, tá? Se eu não consigo ainda, então, vamos aos profissionais e vamos buscar, isso já é uma prova de que a pessoa não está satisfeita com aquela condição medíocre em que vive. Ela já teve um vislumbre do despertar e já busca ajuda, tá? Aí a vida não é só isso. Então, busca os meios de encontrar, tá? Encontrar a si mesmo, ou encontrar-se com si mesmo. Porque vivem este dilema. Não consigo sentir a orientação, porque eu estou errando o alvo. Acontece muitas vezes. Puxa, eu tento determinada coisa, meus projetos e coisa e tal, e você erra e erra. Está na hora de pedir ajuda, tá? Se a gente não consegue, né, essa ajuda interna, então sozinho, vamos buscar ajuda sim. Se Jesus estivesse aqui, novamente diria: você está em pecado. Ou seja, está errando o alvo continuamente. As diversas classes de terapias são um meio de busca por orientação interior, mas chegará o momento em que, neste planeta, certas atividades não serão necessárias.
Ora, aqui, se a gente olhar para este momento, vamos dizer, isso é uma utopia. Mas claro que a coisa não é tão simples, tá? Assim, quando houver um despertar, ou como até a própria Kabbalah coloca, né, a era messiânica, isso depois de uns milênios aí, quem sabe, né? Então, quando chegar esse momento em que todos estaremos despertos, não precisaremos de médicos, já que estaremos tão alinhados com as duas dimensões, né, ou seja, a horizontal e a vertical, que o nosso poder de autocura será natural. Na verdade, já é, né? O nosso poder de autocura, ele é natural. Tanto que o corpo possui a função intrínseca de se autorregular. Se estivermos em equilíbrio, o organismo consegue restaurar a homeostase, ou seja, a harmonia dinâmica. Não ocorre assim males menores, a gente até nem precisa de um medicamento, no máximo um chazinho, um repouso e está tudo ok. A gente entra num processo de harmonia, ok? E logo se restabelece. Em alguns momentos vamos precisar do médico, ou vamos buscar as terapias naturais, né? O reiki, a aromaterapia, psicoaromaterapia, a homeopatia, os florais, tudo isso vai nos ajudar, né, o processo de reequilíbrio. E essa homeostase, né? Essa harmonia dinâmica, ela se instalando, se estabelecendo, ora, tudo ficará mais fácil. Então, há um poder natural intrínseco em nós de regenerarmos, né, da nossa saúde como um todo. Então, tudo esbarra na questão central da energia, tá? Se a nossa energia está em desalinho, está desarmonizada, nosso emocional, nosso mental entrará no processo de desarmonia, consequentemente, nosso emocional também, daí sofreremos ou poderemos sofrer males físicos ou fisiológicos, né? Podemos ver este fenômeno em casos externos e periféricos, como um corte, por exemplo. Um trauma é uma espécie de corte na sua mente, que pode se regenerar automaticamente se a sua mente estiver funcionando de forma saudável e equilibrada. Ora, você sofre um tal trauma, mas se você está dentro de um processo equilibrado mentalmente, logo você supera aquele trauma até sozinho. Quando não, vamos buscar ajuda, tá? Mentalmente, usamos um mecanismo responsável por deixarmos de perceber o estímulo contínuo para não ter que lidar com ele. Nós, né? Como um avestruz, enfia a cabeça diante de uma tempestade, enfia a cabeça na terra, a tempestade passa, né? Só depois que a tempestade passa, ela resolveu alguma coisa com isso. Se ela tivesse de ser atingida, todo aquele corpão por fora, né? Só a cabeça dela está escondida. Então, a atitude avestruz, tá? Então, se esconder e deixar a onda passar, tá? É como o motor da geladeira. Você só percebe que estava ligado, que estava gerando ruído, quando ele desliga. Não é isso? Por quê? Porque nós estamos mais ou menos assim, anestesiados para não ter que lidar com este desconforto íntimo que nos impede de sentir a plenitude e a paz genuína. Se nós não tomarmos as rédeas da nossa vida, tá? O nosso destino, nós vamos estar sempre dependentes do outro, sempre estaremos cada vez mais e mais propensos a sofrimento, tá? E das escolas, né, Buda, o ensinamento
de Cristo, o puro ensinamento de Cristo, sem as alegorias religiosas, sem tanta coisa, é justamente, né, separarmos, falemos, entendermos as parábolas, separarmos para entender o caminho, caminho quádruplo de Buda, as 8 verdades de Buda, enfim, tá? Um olhar crítico e mais com a visão da alma, vamos entender melhor isso, tá? Em alguns momentos que você tem a experiência fugaz de não sentir o incômodo, né, é tão maravilhoso que, mesmo que dure apenas alguns poucos segundos, vale a pena. O que seria isso, né? Todos nós, independente de estar num caminho ser meditativo e ter práticas meditativas e coisa e tal, já passamos por momentos em que nós sentimos um bem-estar enorme que vem de dentro, tá? E que a gente não consegue nem identificar exatamente, a gente não consegue, às vezes, traduzir em palavras, de um bem-estar enorme, de uma plenitude, às vezes, alguns poucos segundos, gente. Então, isto é a experiência de não sentir o incômodo, né. Ou seja, quando a gente está bem, bem de fato, tudo lá fora tende a nos incomodar muito, a interferir muito. Em contrapartida, quando nós não estamos bem conosco mesmo, a mínima coisa pode nos tirar. E aí a gente coloca a culpar o outro, a situação, isso e aquilo outro, e aí vira um verdadeiro ciclo vicioso, que a gente cria um padrão energético e dali para sair, enquanto não decidirmos, não, isso não está certo, eu não quero isso. E nós podemos fazer isso, tá? Então, a gente vai buscar um meio de sair daquele padrão, porque não é o padrão natural. Pode ser colocado até como normal, tá? Por conta das convenções, tá? Ah, vida normal é isso, mas a questão aqui é naturalidade. Não é natural sofrer, não é natural estar doente, não é natural ser pobre, e enfim, tá? Basta, como o próprio professor Horácio Frazão fala muito disso, observe a natureza, tá? A natureza funciona no mínimo esforço, poupando energia e doando energia de forma abundante. Na natureza, tudo é abundância, tudo é riqueza. Então, esses processos de doença, de sofrimento, coisa e tal, não é natural. Pode ser normal para o padrão que estabelecemos, tá? Culturalmente falando, tá? Então, gente, ficando por aqui hoje, espero que o nosso recado possa ter acrescentado, né, tenha acrescentado um pouco mais, né, que tenha agregado aí para vocês. Agradecemos mais uma vez e sempre falando, né, se o conteúdo lhe fez algum bem, poderá fazer bem a outros. Então, compartilha. E também, se quiser nos ajudar, né, a manter o canal aí sobre evidência, né, deixe o seu like, isso aí ajudará muito. Inscreva-se no canal, se quiser, né, se se é interessante, se o nosso conteúdo, se lhe são interessante, e ative os sininhos, assim, o sininho, né, para receber sempre as notificações. Bom, de fato, agora ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo.